Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. E nós estamos aqui no Merlin Sage, um espaço na internet criado no Ocidente para falarmos sobre consciência e energia. Eu já peço para você deixar um joinha nesse vídeo e para quem ainda não fez a inscrição, assim a fazê-la, pois ajuda o canal a ficar melhor recomendado na plataforma do YouTube. E o nosso tema de hoje é: por que os mestres falham? Eu estava muito desejoso de poder sentar e ter essa breve conversa, essa breve troca de informações com vocês a respeito desse tema, porque eu acredito que ele é um tema instigante, eu acredito que haja uma pegadinha também por trás dessa temática. Por que os mestres falham? Primeiro, alguns de vocês podem até ponderar: e Charlie, mestres podem de fato falhar? E a resposta que eu trago é: mestres tanto podem falhar quanto podem acertar. Erros e acertos continuam a fazer parte de uma vida méstrica, de uma vida de um ser que de fato alcançou a sua maestria e assim se porta em todos os níveis, como é esperado do nível de consciência que associaríamos com alguém que de fato ficaríamos confortáveis em chamar de mestre. Alguns têm uma ideia completamente equivocada e por isso limitada de que uma vez ascensionado, de que uma vez iluminado, você não cometerá mais erros, de que a sua vida será, a partir daquele ponto, uma sucessão de acertos e por isso de sucessos. Mas a realidade do fato, a realidade do ascensionamento e daqueles que já ascensionaram é que erros ou falhas e acertos continuam a fazer parte da sua vivência. A única diferença agora é que você olha para ambos, para os dois, com o mesmo valor. Você não os diferencia em significado. Para você, acertos ou erros são da mesma essência, são da mesma fonte, então por isso têm o mesmo valor. São coisas neutras. Você pode escolher construir algo em cima destes ou simplesmente aceitá-los pelo que eles são, acertos ou erros, e seguir em frente. Isso pode bugar a cabeça de muitas pessoas, pois, por exemplo, quando nós pensamos na literatura mundial planetária, que fala de supostos mestres que já passaram por esse planeta, os seguidores dos ensinos desses mestres e às vezes dos próprios mestres os enxergam com uma auréola da divindade. Pense, por exemplo, em Jesus. Muitos têm resistência de virar e dizer de que Jesus cometeu algum erro na sua encarnação, naquela em que ficou conhecido como Jesus, ou em quaisquer outras encarnações que ele possa ter tido. Outros recebem as palavras de Buda como a palavra enviada do próprio ser divino máximo, aqueles que eles chamam de Deus, e não deixam nenhum espaço para questionar de que mesmo Buda estava num processo espiritual, mesmo após a sua iluminação, e de que o que era a verdade pessoal de Buda sendo transmitida através do seu luzir de consciência para outros num determinado discurso, 200 anos depois, 1000 anos depois, já poderia ser algo que o próprio Buda não mais ensinaria. De alguma maneira, as pessoas pensam que a palavra erro, falha ou incompleto não vai bem com a figura que elas formaram, principalmente no Ocidente, de um mestre. Mas é esta a diferença que fez destes se tornarem mestres, e você talvez ainda não tenha realizado o seu próprio mestre interno. Estes aprenderam a aceitar e a receber tanto aquilo que vocês chamariam de luz, os acertos pessoais nas encarnações deles, em cada uma das que eles tiveram aqui no planeta, como eles também entenderam que não deveriam lutar contra a sua escuridão, ou rechaçá-la, ou destruí-la, ou suprimi-la.
e parte dessa escuridão, muitos de vocês ali alocariam e veriam como parte desta os erros. Eles enxergaram, olharam para a sua escuridão e viram nela também a divindade. Então, estes entenderam que o erro e o acerto vêm da divindade. Porque deveriam ser tratados e encarados de maneiras diferentes. Afinal, após se iluminar, pelo menos a iluminação prerrogada, isso quer dizer o ponto de evolução que, do ponto de vista dos que já ascensionaram, definem um certo grupo de aspectos num ser como prova definitiva de que este se iluminou em relação à massa da humanidade, é apenas isso. É um ponto de evolução em relação a algo. No caso aqui, este algo, a maioria dos outros que continuam em samsara. Do próprio ponto que este ser alcançou de iluminação, em relação a pontos que, entre aspas, estão acima dele, ele ainda não está iluminado. Ele ainda está trilhando a sua iluminação. Agora, de um outro patamar. Então, nós precisamos desconstruir essa auréola ao redor dos mestres planetários de sétima dimensão, dos mestres dos quadrantes galácticos, dos mestres galácticos. Cada nível de existência que você alcança compõe, ou melhor, constitui ou abriga coisas que naquele nível poderiam muito bem ser chamadas de erros, e outras coisas que poderiam ser chamadas de acertos. Afinal, se não houvesse esse contraste, que não necessariamente sempre é dual, não haveria a percepção em cada nível de ainda estar se evoluindo ou de estar auto-evoluindo. Então a mensagem que eu quero deixar aqui é: o que faz de um mestre não é a perfeição. Perfeição é um conceito humano também, que procura qualificar características, traços, qualidades inagradáveis ou desagradáveis de acordo com um padrão rígido e as métricas daquele padrão. Pois na realidade máxima do cosmos está tudo bem no todo da criação, e se está tudo bem no todo da criação, tudo já é perfeito em seu próprio mérito. E essa talvez seja uma das poucas qualidades que sejam intrínsecas a todas as coisas e seres no universo. Então, nós precisamos desconstruir a imagem do que nós entendemos como sendo um mestre, essa imagem de perfeição humana, mental, radicalizada ao máximo, e aceitar os mestres, inclusive o seu pessoal interior, na sua verdadeira perfeição. Aquele que todo dia se comunha com a sua escuridão e com a sua luz, e não faz diferença entre nenhuma das duas, pois ele transcende as duas. E por isso ele não sucumbe a nenhuma das duas, nem das duas que existem nos outros, nem das duas que existe nele próprio. Então, não sucumba à sua luz, não se entregue à sua luz e não sucumba à sua escuridão, ou não se entregue à sua escuridão. Se entregue àquilo que caminha no meio entre as duas. Isso é ser mestre, não aceitar ou errar. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. Até os nossos próximos vídeos.